2, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. E a aula de hoje vai dar prosseguimento aos conteúdos que nós estávamos estudando em sala de aula. Muito bem. O nosso segundo capítulo, chama-se Ciência ao Alcance de Todos. Muito bem. Nós sabemos que nos capítulos há sempre uma parte interpretativa primeiro e, em segundo plano, nós temos a parte gramatical. Vimos de um contexto em que estudamos os anúncios publicitários e a função deles e revisamos o conceito de sujeito, os tipos de sujeito, revisamos o contexto do que seria o predicado, os tipos de predicado e nos aprofundamos nesse contexto. Muito bem. Então, a parte interpretativa desse capítulo 2, Ciência ao Alcance de Todos, página 28, espero que vocês estejam com a apostila, vem trabalhar o texto de divulgação científica. E no texto de divulgação científica, eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês, as características desse gênero textual, que vocês possam fazer bem as atividades seguintes. Muito bem. Esse tipo de texto de divulgação científica é trabalhado o fato, é trabalhado sempre algo verdadeiro, algo que foi pesquisado, não é simplesmente uma informação inventada, eu acho que não pode ser feito com base nisso. O autor de um tipo de texto desse, texto de divulgação científica, ele não é que ele não apareça o posicionamento dele ali dentro do contexto, em primeira pessoa. É muito difícil você encontrar um texto de divulgação científica em primeira pessoa. A ideia é expor, é um tipo de texto expositivo, expor informações. Como a ideia é expor informações, fica mais fácil ao se falar usar a terceira pessoa, que é o ele, o ela, o eles ou elas, que vocês já conhecem. Enfim, então a ideia é sempre trabalhar dessa forma, não buscar a própria opinião, ressaltar ali, a primeira pessoa, mas trabalhando com a visão mais assim neutra, de quem escreveu, para dar lugar mais ao fato, à divulgação, a fonte de pesquisa, o que foi descoberto, o que está sendo revelado, Então, é baseado nessa ideia, tá? Se você observar na página 31, tem uma nota no canto da apostila, muito interessante, também ressaltando esses pontos que eu falei com vocês, É sempre uma ideia de explicar conceitos, fenômenos naturais, descobertas nesse contexto científico. Muito bem. E aí, gente, o que vai acontecer? Não sei se vocês estão lembrados, no capítulo 1, deixa eu citar a página para vocês se situarem e lembrarem do que eu estou comentando. Na página 13 do capítulo 1, existe o título Transitividade verbal. A transitividade de um verbo é fixa. Então, eu comentei com vocês, eu combinei com vocês de dividir, deixar esse conteúdo para o segundo capítulo. Por quê? Nós tínhamos ali conteúdos mais complexos, Nós tínhamos que revisar vários pontos anteriores e nos aprofundar no tipo de predicado. Então, nós deixamos a transitividade verbal para estudarmos mais adiante. Então, você vai observar que no capítulo 2, ele vai falar, gente, novamente, sobre alguns tipos de sujeito que você já conhece, Ele vai falar de sujeito oculto, ele vai falar de sujeito indeterminado, ele vai ressaltar na página 37 do capítulo 2, desculpa, a oração sem sujeito, tudo que você já sabe, que você já tem conhecimento. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos retomar, nós vamos voltar lá nesse capítulo, nessa parte do capítulo 1, e eu vou explicar para vocês a transitividade verbal, como ela funciona,
E nós vamos seguir com os exercícios do capítulo 2 normalmente, né? Intercalando exercícios que nós deixamos um pouco para trás, né? Vamos recapitular, voltar, fazer esse exercício e ao mesmo tempo acompanhando o capítulo 2, tá? Tenham bastante atenção. É um conteúdo, gente, vamos dizer assim, é um conteúdo muito sério, é um conteúdo que cai em vestibular, vocês não vão ver só no 7º ano, vão estudar também ao longo do ensino médio, um conteúdo muito importante. Vamos ter atenção para as dicas que eu vou dar. Vamos lá. Olha só, muito importante você observar sempre o que significa termo que nomeia aquela matéria. Muito bem. Transitividade. Pensem comigo. O que lembra essa palavra transitividade? Lembra a palavra trânsito, transitar, caminhar. Então, para entendermos como é que vai funcionar essa questão de trânsito, né? Como eu disse aqui, ó. Será o transitar de verbos até seus determinados complementos, tá? Então, vai funcionar dessa maneira. Nesse contexto, você terá assim, primeiro que já saber que os verbos que você estará analisando aqui são verbos que expressam ações, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei, só para você relembrar, que existem verbos, você estudou também, que são os verbos de ligação, ou também nós podemos chamar de verbo de estado, o ser, estar, permanecer, continuar, ficar, que são verbos que não expressam ações, estão relacionados ao modo, ao jeito do que você está falando ou de quem você está falando no contexto, né? Que seria o sujeito, né? Que nós sabemos que é de quem nós estamos falando, e o predicado é o que eu estou falando, né? Sobre o meu sujeito. Muito bem. Então, esses verbos estarão relacionados ao predicado. Então, você já tinha em mente um procedimento que eu ensinei para você, de alguns blocos que você ia dividindo, algumas etapas para você ir destrinchando, né, a frase. Então, dentro da frase, vamos por partes, para você relembrar o que você já sabe. A professora ama seus alunos. Que ou quem que ama seus alunos? A professora. Sujeito. Você já sabe. Dentro do contexto de baixo, será a mesma coisa. E aqui também. Então, você já sabe que o segundo bloco, ele vai trabalhar com o predicado, que é o que eu falei, o que eu declarei sobre o meu sujeito. Muito bem, observe. Você vai ler o sujeito mais o verbo. A professora ama. E você vai pensar o seguinte: não, esse verbo, ele precisa de um complemento. Porque quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa, certo? Então pense na frase. Que ou quem que a professora ama? Então você chegará à ideia de que é seus alunos. Então observe, quando você lê o sujeito,